Olá, você está no canal Ed Elétrica com o engenheiro de controle e automação Edmundo. Na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre a fonte de alimentação. Qual a função da fonte de alimentação? É converter, é transformar a tensão alternada em tensão contínua. Ou seja, vai entrar AC e vai sair DC. O nível de tensão de entrada na fonte de alimentação vai variar entre 110, 220 e 380 monofásico e 220, 380 e 440 trifásico. Então, temos fonte de alimentação monofásica e trifásica. O que vai definir se você vai usar uma fonte de alimentação monofásica ou trifásica é a corrente de consumo das cargas. Vamos imaginar aí que você somou as cargas dentro do painel junto com a da máquina e deu lá 30 amperes. Certamente você vai usar uma fonte de alimentação trifásica. Da mesma forma, na saída da fonte de alimentação vai variar. Você vai encontrar aí saindo DC 5 volts, 10 volts, 12 volts e 24. A mais comum é 12 e 24. Inclusive, na maioria dos painéis elétricos industriais, nós usamos 24 volts. Tem dois tipos de fonte de alimentação, é a linear e a chaveada. O foco da nossa videoaula de hoje é a fonte de alimentação chaveada. O que é que nós vamos aprender hoje? A identificar, a observar como que a fonte vai reagir diante de um curto-circuito. Às vezes a máquina para, o equipamento parou, a gente vai lá com o alicate amperímetro, coloca as pontas de prova na saída da fonte de alimentação e não encontra valor nenhum de tensão. Além do mais, o LED está apagado, o LED indicativo de tensão que está apagado. A gente chega à conclusão que a fonte de alimentação está queimada. Mas pode ser também que alguma carga esteja em curto e provoque uma ação, uma reação da fonte de alimentação que é bloquear a tensão de saída. Fonte de alimentação queima? Queima. Por vários motivos ela queima. Inclusive, se você não sanar esse curto-circuito e sempre ficar repetindo, chega uma hora que ela vai queimar. Então, é isso que nós vamos aprender, identificar como é que a fonte de alimentação reage diante de um curto-circuito. Além de conhecer a fonte de alimentação também. Aonde nós vamos encontrar a fonte de alimentação? Nas fitas de LED, nas câmeras de monitoramento, na CPU do computador e na maioria dos painéis elétricos industriais. Dentro do painel, o que nós podemos encontrar dentro do painel elétrico? Por exemplo, um relé. Lógico que são vários relés. Um CLP, dependendo do painel, podemos encontrar um CLP. Tudo é alimentado pela fonte de alimentação. Contator. Controlador de temperatura microprocessado. Entre outros componentes. E fora do painel, agora instalado na máquina, o que podemos encontrar como carga? Essa eletroválvula. Veja aqui que nós temos uma solenoide. Esta eletroválvula. Sensor indutivo. Sensor capacitivo. Tudo isso aí depende da máquina, claro. E até um motorredutor de corrente contínua. Inclusive esse motor é que nós estamos usando na nossa videoaula de hoje. Entre outras cargas, lógico, né? Bom, agora vamos aqui para eu vou desenhar, vou criar aqui um esquema elétrico, porque nós vamos aprender sobre comandos elétricos. Na realidade aqui é um comando elétrico e o foco da nossa videoaula é aprender sobre comandos elétricos. Inicialmente comandos elétricos e depois nós vamos avançar para CLP. Não tem como ir para CLP antes de você saber sobre comandos elétricos. Essa é a simbologia da nossa fonte de alimentação e olhe,
e tudo que eu explicar aqui nesse desenho vai ter que acontecer lá na prática. Inclusive a quantidade de componentes que existe aqui, existe lá na nossa videoaula prática também. Entrada, input, é a simbologia da nossa fonte de alimentação. Fase neutra, mas aqui pode variar entre L1 e neutro, ou L1, L2 se for 220, ou L1, L2 e L3 se for trifásico, uma fonte de alimentação trifásica. Já estou fazendo a proteção aqui com o nosso disjuntor unipolar, entro com 110 volts, a simbologia aqui de tensão alternada, e sai 24 VDC, simbologia de tensão contínua. Output, saída, positivo, passo pelo nosso bode fusível com LED, inclusive foi o assunto da videoaula passada. Tenho aqui o polo positivo e o polo negativo. Passou pelo bode fusível e vai chegar até uma chave seletora de duas posições. Ela está desligada, quando eu girar a chave, esse contato vai fechar. Estou usando o contato normalmente aberto. E vou alimentar minha carga, que é um motor de corrente contínua. Por fim, aqui no final, eu tenho um disjuntor unipolar, onde eu vou provocar um curto-circuito. É isso mesmo, provocar um curto-circuito. Vamos imaginar que tem alguma carga em curto aí e nós vamos ver como é que a nossa fonte de alimentação vai reagir. Ó, essa é uma fonte de alimentação linear. Na realidade, aqui é um transformador retificador. É uma fonte de alimentação linear. É bem simples, ela é composta de um transformador, um retificador, um capacitor e um regulador. Essas são as três partes de uma fonte de alimentação linear. Essa nós vamos entrar com, é de 240 até 400 volts. E a saída dela é 24 volts. Tensão contínua. Então aqui dentro já tem todo o conjunto do capacitor, da ponte retificadora, todo o conjunto já está aqui dentro dessa parte aqui. E aqui embaixo é o transformador, onde vai transformar, no caso aqui, de 220 para 24 volts. Agora vamos ver a nossa fonte de alimentação chaveada. Temos aqui a entrada, LN, a entrada é LN, e positivo e negativo, os 24 volts positivo e negativo. Essa foi monofásica, e essa daqui, ela é uma fonte de alimentação trifásica. L1, L2 e L3, a entrada, ela é de 40 amperes e a entrada é de 340 a 460. Logo aqui embaixo nós temos a saída. E aqui do lado os LED indicativo, né? De carga ok ou curto-circuito, short. Short quer dizer curto-circuito. E como sempre, gente, só para a nossa videoaula ficar interativa, eu criei esse dispositivo aqui, que é formado pela essa roda dentada, um mancal, do outro lado do eixo eu tenho duas engrenagens e uma corrente. E aqui atrás eu tenho o nosso motor de corrente contínua. Ele vai girar a nossa carga aqui, que no caso é a nossa roda dentada. Eu coloquei esse sensor indutivo aqui, só para dar um toque a mais na nossa videoaula, só para ficar mais dinâmica. Coloquei sensor indutivo aqui, que vai ser um assunto lá na frente de uma videoaula, que ele vai mandar sinal para esse relé de interface, que está bem aqui, e o relé de interface vai alimentar esse sinaleiro aqui. Vai alimentar esse sinaleiro aqui, certo? Então, vamos para a nossa videoaula prática. Primeiro eu vou começar o seguinte, eu vou
antes de alimentar, o que é que eu vou fazer? Antes de alimentar, eu vou colocar o meu alicate amperímetro aqui na escala. Como aqui eu vou fazer a leitura de 24 volts, eu coloquei 200 volts aqui, ó. Olha a simbologia aqui, ó, de tensão contínua. Coloquei em 200 volts. Esse outro alicate amperímetro, eu vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura de tensão alternada. Fazer leitura de tensão alternada. Então, vou ligar meu disjuntor. Bom, marcou aqui 24 volts, DC, e do lado de cá, 123 AC. Agora eu vou ligar a carga. Liguei a nossa carga. Bom, inicialmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou provocar um curto-circuito e esse borne fusível aqui, ó, ele vai queimar. Esse fusível que está aqui nesse borne fusível, ele vai queimar. Essa é a condição normal quando você está usando uma proteção correta na fonte de alimentação. Vai instalar uma fonte de alimentação, coloca a proteção na entrada, mas não coloca na saída. Então eu vou provocar um curto-circuito aqui, ó, que é justamente aquele disjuntor que está lá. Pronto, queimou, ó, observe que ficou vermelho aqui, quer dizer que queimou o fusível, certo? Então, queimou o fusível, a carga parou e a fonte de alimentação está funcionando. Veja que aqui está verde, ó. Eu vou tirar aqui o fusível, eu vou tirar o curto-circuito, agora eu vou tirar o fusível e vou substituir por um fusível de uma corrente maior. Esse fusível que estava aí era de 5 amperes, é igualzinho o da fonte de alimentação. Da fonte de alimentação. É uma corrente de 5 amperes, ela aguenta uma carga de até 5 amperes. Beleza? Então ficou isso. De 5 amperes. Agora eu coloquei um fusível de 10 amperes. Ele não vai queimar. Aí é que nós vamos ver, aí é que vai acontecer o curto-circuito. Observe. Tá vendo esse LED verde aqui? Ó, eu vou desligar só para você perceber. Desliguei, ó, apagou. Deixou de sair tensão ali. E agora liguei. Agora eu vou ligar a carga. E vou provocar o curto-circuito. Observe que aqui vai acender o LED, o verde vai apagar e vai acender um vermelho. Observe. E vai deixar de sair tensão aqui, ó. Vermelho, então a fonte está em curto-circuito e deixou de sair tensão aqui, ó. A fonte está em curto-circuito, deixou de sair aqui. Ela não está queimada, ela não queimou, mas você vai colocar a ponta de prova aqui em cima, ó, que é a saída da fonte de alimentação, não tem valor nenhum. Possivelmente tem alguma carga em curto-circuito, que é justamente o que eu estou provocando aqui com esse disjuntor aqui, ó. Eu vou tirar o curto-circuito e voltou a ter o valor aqui de tensão. Ok? Agora eu vou mudar. Aqui nós percebemos que o verde, que é tensão, que apaga e acende o vermelho. Beleza, agora vamos observar como essa daqui vai reagir. Bom, já mudei. Agora eu vou ligar. Observe que o LED vai acender aqui de tensão ok. Ó, tensão ok. Acendeu o LED. Eu vou ligar a carga. E agora eu vou provocar o curto-circuito de novo, igual eu provoquei quando estava nessa fonte de alimentação aqui. Agora observe como é que essa daqui vai reagir. Apagou. Então você chega lá, apagou, não tem valor de tensão aqui. O LED está apagado, de tensão ok. Então você imagina que a fonte está queimada, mas ela não está. Observe que ela não está. Eu vou tirar o curto-circuito. Ela voltou a funcionar. Beleza? Então é isso aí. O foco na nossa videoaula de hoje é justamente identificar se realmente a fonte está queimada ou não. Eu vou provocar o curto-circuito e aí eu vou mostrar para vocês
como é que você também vai logo identificar de cara? Ó, é só você soltar um fio da alimentação das cargas que está na fonte. Ó, vou soltar esse fio aqui, ó, é o que está alimentando a carga. Pronto, soltei. Tá vendo? Ela voltou a funcionar. Esse fio que estava provocando curto-circuito, alimentando alguma carga que estava provocando curto-circuito. Se eu for tentar colocar de novo, vocês vão até observar que vai sair uma centelha, ó. Ó, tá vendo? Saiu até uma centelha, ó. Eu vou tirar, ó. Beleza? Então, é isso aí. Então é isso aí, gente. Para você que gostou da videoaula de hoje, vai lá, se inscreve no canal, dá um like e compartilha. Olha, e não perde que as aulas são sequenciais. Beleza? E aí, vamos evoluir? Te espero na próxima videoaula.